Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teacher Drone Cursos Abertos de Qualificação. Eu sou o professor João Ronaldo Soares e hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula do curso de formação de garçom. Na aula passada, começamos a falar da origem da hotelaria, o surgimento da prestação de serviços, né? Falamos da história da humanidade, que os homens no passado eram nômades, coletores, e com a necessidade de viagens, ele precisava de algum lugar para poder passar a noite, se proteger dos animais, e com isso nós estamos contando as origens da hotelaria, que é um tema muito importante para você que vai exercer a profissão de garçom. Vamos lá? Com o decorrer do tempo, os proprietários de edifícios transformaram suas salas em lojas, em muitas das quais se instalaram cafés, né, de proprietários prioritariamente franceses, além dos outros estabelecimentos comerciais ligados ao ramo da alimentação, e criaram também acomodações para hospedagens nos andares superiores, as quais conviveram com os albergues anteriormente existentes, mas essa estrutura não oferecia as mesmas condições de conforto e hospedagem que as disponíveis no exterior. Então aqui nós temos uma ideia de como era, né? Embaixo a loja, em cima as acomodações nas primeiras hotelarias. Mais tarde, algumas mansões, parte das quais ocupadas por nobres, como nós estamos vendo na gravura aqui na frente, foram transformadas em hotéis de luxo, aproveitando-se o fato de estarem na maioria afastadas do centro e tendo como privilégio suas características de requinte, inserção em áreas menos ocupadas, com cenário paisagístico atraente, etc. O transporte até essas áreas era feito por meio de tração animal, com rotas de bondes e diligências. Olha que legal. Solar de Bertiandos, solar minhoto com capela, em Ponte de Lima, cuja história remonta ao século XV. Olha aí que legal. Você sabia, para se hospedar em casas de família em São Paulo no século XIX, as pessoas deviam trazer consigo uma carta de recomendação? Ficar em casas particulares era uma alternativa para escapar das difíceis condições de higiene e acomodação oferecidas pelas hospedarias da época, né? As hospedarias eram sujas, não tinha a preocupação com higiene, qualidade no atendimento, nada disso existia. Então, uma outra opção são os casarões utilizados até hoje como hospedaria do século XIX, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, uma opção. Origens da hotelaria. No início do século XIX, o termo hotel, do francês hôtel, passou a ser utilizado para designar estabelecimentos voltados à hospedagem. O suíço César Ritz, que viveu de 1850 a 1918, é considerado o pai da hotelaria, pois foi responsável por criar os principais conceitos para os hotéis de luxo na França, quando ocupou cargos de destaque no gerenciamento de importantes estabelecimentos. Então temos uma imagem aqui do Hotel Ritz, né, em Paris, França. Olha que como é suntuoso, né? Que beleza. Então serviu de padrão e modelo para os hotéis do mundo moderno. Ritz-Carlton, de Cancún, no México. Olha que beleza. Os principais conceitos criados por Ritz foram quartos amplos, toaletes conjugados aos quartos e criação da recepção do hotel, de forma a centralizar todo o atendimento ao cliente. Em 1898, fim do século XIX, ele criou em Paris, na França, um hotel que levou seu nome, sendo transformado com rapidez em uma rede com filiais em cidades turísticas como Londres, na Inglaterra, e Madrid, na Espanha, e também aqui em Cancún, no México. No Brasil, por volta do século XIX, alguns hotéis começaram a se destacar. A partir de 1867, o setor passou a se beneficiar
nessa região com a criação da São Paulo Highway Company, mais tarde Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, voltada para o transporte do café para exportação. E algumas décadas depois, com a construção do Hotel Teminos, com mais de 200 quartos, e do Hotel Esplanada, com 250 quartos, situado atrás do Teatro Municipal de São Paulo. Anúncio publicado no jornal Estado de São Paulo em 26 de agosto de 1892. Foto 100 anos de propaganda da Abril Cultural. Né? Olha que interessante como era, né? Os artigos. No Rio de Janeiro, um hotel que se tornou famoso foi o Fara Oaks, né? Aberto em 1817, iniciou como restaurante para 2 anos depois passar a ter acomodações de hospedagem. Também no Rio de Janeiro, em 1835, o Hotel da Itália, bem como outros depois dele, começou a apresentar bandas de música e a promover os primeiros bailes carnavalescos em suas dependências, estabelecendo uma nova alternativa para as elites locais e para a atividade no setor. Olha aí que imagem interessante do século XIX, 1835. Hotel Fara Oaks. Banhos, né? E bares. E aqui os escravos da época. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, faltavam hotéis na virada do século, entre 1899 para 1900. O problema foi tão grande que o governo, em 1907, criou a isenção de impostos e emolumentos municipais, válida por 7 anos para os 5 primeiros grandes hotéis que fossem constituídos e construídos no Brasil. Outro fator, além da medida do governo, também serviu de incentivo: o surgimento em 1908 do Statler Hotel em Buffalo, nos Estados Unidos, considerado o primeiro hotel moderno, dispondo de portas corta-fogo, fechaduras em todas as portas, interruptor de luz ao lado das portas, banheiro privativo nos apartamentos, água corrente, espelho de corpo inteiro, geladeira, telefone, etc. Seu proprietário havia lançado um slogan que se tornaria famoso na época: Room and Battle, $1.50, isto é, 1 quarto e um banheiro por $1,50. Crédito de foto New York Heritage, coleções digitais de 1910. Aí está a suntuosidade do Hotel de Buffalo. Hotel Avenida do Rio Antigo, Hotel Avenida do Rio de Janeiro, na foto, né? Isso funcionou como incentivo. Em 1908 foi inaugurado o Hotel Avenida, que nós temos a imagem aqui, considerado o maior hotel do Brasil, seguido pelo Hotel Glória, inaugurado em agosto de 1922, e pelo Copacabana Palace, em 1923. Como já ocorrido décadas antes no Rio de Janeiro, a hotelaria conseguiu se incorporar à vida das elites das cidades. Então estamos vendo a evolução da sociedade centrada nos grandes hotéis, né, que desembarcaram no Brasil em meados ou metade do século XIX, né, e que se desenvolveram muito no século XX, início do século XX. O Hotel Glória, empreendimento da mesma empresa dos Hotéis Palace, teria sido o primeiro a adotar o serviço de governança, contratando uma governanta de origem portuguesa. Já o Copacabana Palace constituiu um marco na área de governança, introduzindo o estilo europeu de administração hoteleira. Que Hotel Glória, inaugurado em 15 de agosto de 1920. Hotel Glória logo foi sucesso, né, na época de sua inauguração no Rio de Janeiro. A década de 1920 ainda contou com o surgimento da Sociedade Brasileira de Turismo, posteriormente chamada de Touring do Brasil, que desempenhou um papel importante na divulgação do turismo e da hospitalidade no país, vindo a ser constituído o primeiro órgão oficial de turismo brasileiro, ao ser nomeado pelo governo federal para o papel de instituição de fomento nessa área da América do Sul,
e o surgimento de companhias de aviação que também promoveram as viagens e, consequentemente, o seu desenvolvimento e o turismo. Foto de 1930, Touring Club e serviço de guincho. Né? Além desses dois acontecimentos relevantes, o surgimento de cassinos no Brasil abriu espaço para a criação de inúmeros hotéis e, além deles, dos hotéis cassinos, que geraram empregos diretos e indiretos no setor. Com a proibição dos jogos de azar em 1946, por parte do governo federal, houve uma avalanche de falências em hotéis. O exemplo do Hotel Quitandinha, em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, e do Grande Hotel em Águas de São Pedro, no estado de São Paulo, entre outros. Aqui está a foto do Grande Hotel, né, que está na Água de São Pedro, ainda existe até hoje. O Grande Hotel é administrado pelo Senac. Datas importantes para o turismo no Brasil, criação de associações e empresas. 1936, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI. 1945, Confederação Nacional do Comércio, que em 1955 criou o Conselho de Turismo e Federação Nacional dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares. 1953, Associação Brasileira de Agências de Viagem, ABAV, Comissão Brasileira de Turismo, Combratur, e empresa, né, em 1966, Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur, olha gente, 1966, voltado ao planejamento e execução da Política Nacional de Turismo. E mais recentemente, 2004, Câmara Empresarial do Turismo com vistas a modernizar o setor. Então a fonte aqui é a Confederação Nacional do Comércio. Breve História do Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, 2005. Até aqui conhecemos alguns aspectos do surgimento das viagens, da hospedagem e da hotelaria. Faremos agora uma síntese das informações mais importantes até aqui para a sua formação profissional antes de entrarmos no tema desse curso, que é a ocupação do garçom. Aqui a fachada e o sócio-gerente Dino Felisberto, né? com seu impecável terno de linho branco em 1948. Contas Hotel. Ok? Vimos desde a primeira aula que a história do turismo e da hospedagem se confundem com a história da humanidade. O homem do passado sempre foi nômade, tendo sua origem na África e se espalhando pelo mundo a partir de mais de 100 mil anos atrás. Em meio a essa trajetória pelo planeta, o homem foi se hospedando em caráter temporário em locais cujas condições lhe permitissem satisfazer sua necessidade de segurança, alimentação e repouso, buscando possivelmente situações mais confortáveis para si em tais ocasiões. Então nós vimos que a história do turismo acompanha a história da humanidade e a gente viu inclusive, né, os Jogos Olímpicos na Grécia, que foi um grande facilitador desse processo, dessas primeiras hospedarias. Vimos o surgimento da hospedagem, como entendemos hoje, na Grécia Antiga, com o surgimento dos Jogos Olímpicos, cerca de 700 anos antes de Cristo. Dessa maneira, foram sendo criadas estruturas próprias para atender à demanda desses visitantes. O mesmo ocorrendo séculos depois no Império Romano, surgindo a palavra balneário, que era um estabelecimento para banho em fontes termais. Nós temos aqui, né, mesmo depois de 2000 anos, este balneário romano na Argélia ainda está em uso. Impressionante, né, gente? 2000 anos. Com o advento do cristianismo, houve um aumento progressivo das peregrinações e essas pessoas passaram a acomodar-se em abrigos mantidos pelas ordens religiosas da época, chamadas de hospitais. No século XIII, foi criada a primeira instituição que reuniria proprietários de estabelecimentos de hospedagem. Mas o conceito moderno de hotelaria só vai surgir no século XIX, com a segunda revolução industrial, com o Ford, lembra? Né?
Aqui é a primeira Revolução Industrial, segunda Revolução. Em nosso país, o início da história da hospedagem se inicia com a chegada da família real portuguesa em 1908. Com a chegada da corte, no entanto, a cidade do Rio de Janeiro se tornou capital e o centro da vida política e econômica do país, com grande movimentação de pessoas e mercadorias em seu porto, tudo levando à criação de diversos estabelecimentos voltados para a hospedagem. Período joanino, vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das invasões de Napoleão Bonaparte na Europa. Mas o ápice desse novo período de prestação de serviços encontramos no século XX, com o crescimento do desenvolvimento hoteleiro atrelado ao lazer e ao turismo. Estamos nesse momento encerrando esse capítulo com esse importante referencial histórico para a nossa próxima aula dar início à história da ocupação do garçom. Então nós estamos concluindo a nossa segunda aula do curso de formação de garçom, concluindo a história da hotelaria e do serviço de prestação, né? Voltado para o turismo e voltado para o balneário, né? Então, espero que vocês tenham gostado da história e na próxima aula nós vamos começar a falar então dessa importante ocupação que é a função de garçom. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!